Conversando sobre filosofia, política e artes, tecemos o cotidiano, transmitimos realidades. Olá, este é o programa Realidades. Meu nome é Bárbara Bastos, professora de Administração da UFPE, e hoje vamos conversar sobre os 10 anos do movimento Ocupa Estelita. Para falar sobre o tema, convidamos Chico Ludermi, jornalista, mestre em Sociologia, educador popular e integrante dos movimentos Coque Resiste e Ocupa Estelita. Seja bem-vindo, Chico. Obrigado, um prazer estar aqui com você e com vocês que estão escutando. Também convidamos Ingá Patriota, mestranda em Psicologia, também pesquisadora em Cinema, Comunicação e Educação, educadora popular e integrante do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, e do Ocupa Estelita. Bem-vinda, Ingá. Obrigada, Bárbara. Obrigada, equipe e quem agora começa a nos escutar. Obrigada por terem vindo. Você que está na região metropolitana do Recife pode nos acompanhar pela 99.9, a Universitária FM, também disponível para outras cidades pelo site radio.ntvru.ufpe.br ou ainda nos melhores agregadores de podcast. O movimento Ocupa Estelita completou recentemente 10 anos e foi um movimento que resistiu contra a privatização do terreno histórico no Cais José Estelita. Gostaria de pedir para você, Ingá, falar um pouco para a gente sobre o que foi esse movimento, a abrangência que ele tomou e quais foram as fases dessa história. Bárbara, para mim, assim, primeiro pessoalmente, que eu acho que é importante situar de onde parte esse meu engajamento com o movimento do Ocupa Estelita, eu costumo dizer que o Estelita foi uma escola a respeito do convívio com a alteridade, com a diferença, uma escola a respeito de uma construção de um movimento social que se compõe de vários outros movimentos e uma escola a respeito de uma escuta sobre o que é que uma cidade deseja para si, né? O movimento Ocupa Estelita, para mim, ele nasceu principalmente no dia em que, com a ameaça de derrubada dos armazéns históricos que existiam ali na beira do rio, naquela avenida José Estelita, ameaça de derrubada para a construção de um empreendimento que visava a construção de torres na beira do rio, interferindo na paisagem, na ventilação da cidade e na possibilidade de criar espaços mais plurais, mais democráticos. Tudo isso o Consórcio Novo Recife, o empreendimento, ele trazia nessas torres que iam ser construídas, e no dia em que a derrubada começava, espontaneamente, um movimento de ocupação se ensaiou naquele espaço, que me levou muito imediatamente para lá, junto de algumas outras companheiras, e onde a gente se deparou com uma diversidade de outros movimentos, de outras pessoas com uma angústia muito similar à nossa, e acreditando que era possível fazer alguma coisa, ainda que pouca. E assim nasce a vontade de passar mais uma noite no terreno, e assim nasce a possibilidade de uma ocupação, né? E aí, tentando encurtar também, porque é uma história muito comprida, mas só para quem escuta a gente conseguir ter a dimensão, uma ocupação, ela funcionava ao modo de uma moradia temporária mesmo, para pessoas que queriam questionar o projeto de cidade que o Novo Recife representava e que vivenciavam esse questionamento na pele. Então, se ao longo dos debates e dos nossos discursos a gente questionava o modelo privatista de cidade, que ia construir um empreendimento que só uma classe média alta iria usufruir, na prática, durante a ocupação, a gente dormia, a gente compartilhava a comida, a gente compartilhava os recursos, a água, a energia, a gente dividia o dia a dia, a gente tinha aulas de professores da universidade que se somaram como apoiadores, a gente tinha gente que chegava com doação, a gente tinha gente que chegava com o manejo do capinar o terreno, a gente tinha gente que chegava com a sabedoria de fazer uma comida na quantidade que era necessária. Então foi uma escola de vários saberes se encontrando em resistência a um projeto imobiliário e de cidade excludente. Quando você fala que era excludente, explica um pouco pra gente como era, assim, o tamanho do terreno, em que lugar ele fica na cidade. Uhum. Me relembra, Chico, a quantidade de hectares? 100. 100, né?
esse é o número matemático, né? 100 hectares. Para a gente que vive na cidade é difícil até dimensionar, porque a gente não trabalha muito com esse tipo de medida. Sim. Mas eu asseguro que era o equivalente a muitos campos de futebol e que permitia a quem estava ali vislumbrar a implementação de modalidades distintas de construções. Então, ali naquele terreno, caberia, vamos dizer, habitações populares, caberia um parque, caberia hortas comunitárias, caberia equipamentos culturais, caberia um cinema na cidade, ali naquele espaço. E a gente identificava a exclusão num processo que vinha desde um leilão, que fez com que o terreno fosse vendido para o consórcio, que hoje responde por ele. Desde esse leilão em que não houve a participação de outros concorrentes, foi um leilão tramado e convocado às vésperas do dia em que ele aconteceu, em que só um consórcio disputou, que foi o consórcio Novo Recife, só um representante, e ganhou. A exclusão começa um pouco daí, mas começa de antes e vai para depois, que é essa ideia de uma cidade em que as grandes empresas elas assumem um papel que deveria ser do poder público. Porque ali não é um espaço que a gente possa deixar nas mãos dos interesses lucrativos de um pequeno grupo de gente. E aí está a exclusão. Porque é o que a gente vê lá agora. Se constroem condomínios de luxo, residenciais de luxo, empresariais de luxo. E a população, a massa da população, provavelmente você, provavelmente a maioria das pessoas que me escutam, e muito provavelmente mesmo, não vai conseguir ter um acesso àquilo que está sendo construído e os benefícios do que está sendo construído, se não para trabalhar ou servir. Então, aí está o ponto da exclusão. Porque cria-se um empreendimento em que a cidade ela não usufrui, ela não vive, ela não transforma aquele espaço, ela não é convocada para exibir um filme, ela não é convocada para plantar numa horta, ela não é convocada para morar numa habitação, um habitacional, ela só é convocada para ir lá servir. E aí que está o ponto de exclusão. É a exclusão do convívio liberto num espaço que deveria ser oferecido à cidade e não a poucos. Sim, e eu penso assim, do lado tem um bairro de faz parte da vizinhança o bairro de São José, que é um bairro comercial, que é permeado por ruas de comércio, né? Então é um espaço que todo mundo tem acesso pelo comércio. E ali a proposta era condomínios fechados, não era? Enfim, não haveria uma circulação de pessoas de frente para a água, né? Uma vista lindíssima, né? Também tem essa questão de usufruir de uma paisagem da cidade. É como se uma paisagem da cidade fosse privatizada, né? Chico, você estava falando antes de uma mobilização que veio antes da ocupação. Tu podia falar para a gente um pouco disso que antecedeu o início do movimento? Posso. Na verdade, assim, eu acho que tem um antes mais local, mas eu acho que o Estelita está circunscrito num antes global, vamos dizer assim, né? A ocupação e esses movimentos de ocupação que aconteceram no Brasil, que aconteceram em Pernambuco com o Estelita, mas no Brasil como o Ocupa Parque Augusta, o Ocupa Cocó, o Resiste Isidoro, enfim, movimentos que também, enfim, tinham essa pauta do direito à cidade. Tem um diálogo com o que estava acontecendo de um descontentamento global, tanto no Oriente Médio, com a Primavera Árabe, quanto nos Estados Unidos com a Occupy Wall Street, né? E a gente tem, enfim, uma espécie de fecho de direitos que ressurgiram, né, como um orientador também das manifestações, como orientador também das inquietações, que é o direito à cidade, muito na releitura de David Harvey, a partir do conceito de Lefebvre. E aí, eu acho que assim, é bom a gente entender, né, que existia um descontentamento global, que existia também uma prática específica de expressar esse descontentamento, ocupando praças, ocupando parques, disputando a cidade. E que também, em 2013, não por acaso, a gente também teve uma efervescência política de manifestações que ficaram conhecidas como Jornadas de Junho, né? Então, acho que o Estelita está dentro desse contexto de leituras, de debates, de inquietações, de insatisfações, a crise do capitalismo global, né? A crise dos Estados Unidos, ali a Bolsa de Nova York tendo uma queda brusca em 2009. Enfim, e a gente
segue sentindo esses efeitos dessa onda, que Lula na época disse que ia ser uma marola, mas assim, que a gente seguiu sentindo esses efeitos que eram distribuídos de maneira muito desigual entre as populações, como continua sendo, né? Então, assim, realmente algumas crises elas passam um pouco mais despercebidas para as populações mais ricas, né? E a elite do país e do mundo, mas que ela é sentida no bolso, na mesa, no lazer, e na fruição da cidade como um todo, de uma maneira muito mais forte e muito mais dolorosa pelas parcelas mais pobres, né, empobrecidas das cidades. E a cidade, naquele momento, ela representava um signo, que é o signo do todo. Assim, quando a gente falava do direito à cidade, era um direito que cabia tudo, o direito à paisagem, como você falou, mas o direito à moradia, o direito à segurança, o direito ao mar, o direito aos parques, enfim, o direito das mulheres, os direitos LGBTs. Então, era um símbolo, um signo, que naquele momento significava o direito à vida, de uma maneira geral, o direito de um bem viver. Vamos trazer assim para essa tradução, que hoje eu acho que atualmente a pauta que atualmente representa isso, eu acho que é um pouco mais a pauta ambiental, né? Assim, acho que os direitos ambientais, da questão da crise climática, do colapso climático, eu acho que atualmente tem assumido um pouco essa coisa de engajar muitas pautas em torno da mesma. Então, enfim, fiz um pouco esse contexto global, mas num contexto mais local, né? A gente, nos anos de 2010, assim, 2010, 2011, antes de 2012, que foi quando aconteceu a primeira audiência pública em que o projeto foi apresentado, algumas pessoas já começavam a debater a cidade em torno de uma lei que tinha sido aprovada ou que estava para ser aprovada, uma lei que proibia as pessoas de usufruírem a cidade com mesas e cadeiras nas calçadas e tal. E naquele momento, esse grupo acabou criando um nome, que era o Grupo Direitos Urbanos, e juntando pessoas que estavam dispostas e desejosas de debater a cidade, e que quando chegou, enfim, por volta de 2011, 2012, ficaram também sabendo desse leilão ao qual o Engá se referiu e desse projeto que estava em construção, um projeto mega elitista, né, segregacionista, de 12 torres na época, de mais de 40 andares, cada uma delas, num lugar que, dentro de um discurso comum, era um lugar que não servia para nada. Que faz muito parte de uma lógica do capital, abandonar alguns espaços da cidade, especular em cima deles, né? Assim, pensar destinos para ele, numa falsa dicotomia de que ou é esse projeto que vai dar um uso ou é o abandono total. E isso aconteceu não só no Estreito, como acontece de uma maneira muito recorrente com vários outros espaços da cidade. A terra está sendo especulada e está sendo planejada às vezes 10, às vezes 20, às vezes 30 anos para frente, e a gente fica sabendo disso, né, a conta-gotas, mas tem mega empresários associados a mega políticos que estão aí no poder há muitos anos, e a cartéis de comunicação, e a judiciária, Ministério Público, tem um alinhamento aí, alinhavado, que está pensando a cidade muito à frente do que a gente consegue antever, né? E um dos participantes, dos integrantes do Ocupa Estelita, que é Leonardo Cisneros, um professor que faleceu, que ganhou o nome de um parque recentemente, ele é muito sábio em apontar essas questões, né? Então, ele já dizia que ali estava sendo criado, a Via Mangue foi criada para ligar um shopping a outro, e o Estelita estava sendo, o Novo Recife estava ligando um condomínio de luxo a um shopping de luxo, né? E assim vai, né? A cidade vai sendo planejada de modo a ligar empreendimentos com vias, e condomínios e etc., para beneficiar o consumo, né, uma forma específica de consumo, e uma classe social que vai consumir essa forma específica de consumo. Então, para mim, né, eu estava até comentando aqui antes, assim, para mim, um marco de como o Estelita se configura, e de como eu acho que o movimento, né, passa a existir, eu acho que é aquela audiência que aconteceu por volta de março de 2012, né, quando o projeto foi apresentado, mas foi apresentado não era para um povo que não sabia, assim, não era para uma população, para uma plateia, um público que não sabia do que se tratava, mas de pessoas que já estavam ali articuladas e se mobilizando, e conseguiram já ali começar a se contrapor, né, apontar as falhas, as irregularidades, os ilícitos, e não só isso, já começaram a articular uma primeira ocupação que aconteceu por volta de 2 meses depois,
que é um Ocupe Estelita histórico, né, dominical, aconteceu no domingo, e esse aí acho que muita gente pôde participar, e quem não pôde participar, daqui a pouco a gente pode falar mais sobre isso, né, como é que eram essas organizações. Sim, eu estive lá nesses dominicais, lembro muito, foi muito marcante, porque eu não tinha lembrança de ver algo parecido na cidade do Recife, então eu entendo que foi uma mobilização política nova para a cidade, né? Ingá, você podia falar um pouco dos diferentes movimentos que se juntaram para apoiar o Estelita, que fizeram parte da composição dessas articulações? Sim. É curioso, porque eu acho que esse aspecto é um dos mais fundamentais, assim, que forma a história do que foi o Estelita, essa pluralidade de movimentos que se encontraram e se alimentaram, nutriram um ao outro lá. E é tão fundamental para a história que eu nunca, assim, seria também uma pretensão minha dizer que eu vou dar conta de todos os movimentos. Mas eu posso contar um pouco de algumas facetas dos que estavam ali, assim, dos que eu lembro mais vividamente. Assim. Uma coisa que o Estelita fez foi trazer uma certa classe intelectual engajada, uma classe vinda da universitária, um grupo de gente que vinha desde estudantes, às vezes bolsistas, que estavam num corre, cotistas recém-ingressos na universidade, até professores que há um tempo cultivavam debates como aqueles que a gente estava levando para a rua, dentro da sala de aula. Então, tinham esses grupos ligados à universidade, assim, e que já ensaiavam alguns movimentos de extensão, de ir para a rua, de trabalhar comunitariamente, como é o caso do próprio Coque Vive na época, como também movimentos mais puramente de extensão mesmo, assim, ligados à universidade que chegavam lá, e de pesquisa. Tinha esse grupo muito fortemente atuante que promovia aulas públicas lá e que fazia de lá um espaço de aprendizado escolar, vamos dizer assim. Tinha muito fortemente também grupos ligados à luta por moradia. Então, a ocupação mesmo do Estelita, ela já vivia junto de uma ocupação dos trilhos do trem, que a galera chamava, que era uma ocupação não muito organizada em um movimento, mas que assim que a ocupação do Estelita chegou, eles vieram para junto. Lembro que ensinaram a capinar, ensinaram a levantar minimamente assim uma barraca mais ou menos firme. Esses movimentos por moradia, eles foram se aproximando também para fazer o debate de como é que a cidade ia se construir ali e por que não moradia popular também, dentro de um terreno que cabia tanta coisa e considerando um déficit habitacional da cidade do Recife que até hoje se expressa. Além disso, tinham movimentos ligados às lutas de rua, como o próprio Sintrace, que foi muito fundamental dentro da luta do Estelita, que também foram professores, assim, a respeito de construir estratégias de rua, de fazer enfrentamento com um poder público que era muito hostil a eles, porque o Sintrace é o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio Informal, que viviam uma luta contra a criminalização e a perseguição que a prefeitura fazia contra eles na época. Além deles, tinham os movimentos que vinham de junho de 2013, ligados ao movimento estudantil, movimentos mais próximos a um espectro de um socialismo libertário, de um anarquismo. Movimentos anarquistas estavam lá, movimentos feministas. Eu acho que foi um momento que já existia dentro de vários processos da sociedade, uma certa alavancada de questões que diziam respeito ao combate às opressões, então questões de gênero, questões de racialidade, questões do embate contra o racismo, elas estavam ganhando um certo reflorescimento, e ali isso também aportou. O movimento negro estava ali, o movimento feminista estava ali, o movimento de questionamento a respeito das identidades de gênero estava ali também. Era um lugar em que um corpo transexual ele poderia viver e poderia vibrar, assim, desde as festas às assembleias em que acontecia. Isso ali estava pulsando. Não apenas pacificamente, né? Porque é justamente no encontro que a gente percebe nossas diferenças, entra em atrito e encontra algo para construir junto. Mas eu sinto que era mais ou menos essa constelação de forças que estavam ali atuando e numa convergência que dizia respeito a construir uma cidade plural, quando era precisamente isso que se efetivava, uma cidade plural dentro da ocupação. Muito bem, a gente vai parar para um breve intervalo e continua essa conversa.
Em breve seguiremos tecendo realidades. Olá, estamos de volta com o programa Realidades, hoje conversando sobre os 10 anos do movimento Ocupa Estelita. Eu queria pedir para vocês falarem um pouco como foi o dia a dia dessa ocupação realmente do pessoal acampado no terreno do Estelita. Que tipo de atividade acontecia? Que grupos chegaram para fazer oficinas e debates? Conta um pouco para a gente. Era um dia a dia muito cheio na ocupação. Todo dia gente diferente chegava, de manhã até de noite, propondo coisas diferentes. Assim. Tinha um pouco, vamos dizer, era como se fosse uma tela em que todo mundo estava com seu pincel, seu dedo, suas tintas, para ir compondo junto qual seria o quadro do final do dia. Tinha um pouco essa característica, e cada dia era um tanto diferente do outro, nesse sentido, né? Os finais de semana eram mais dedicados a receber gente de fora, que não estava conseguindo viver o dia a dia da ocupação pelas funções de casa, de trabalho, mas que encontravam ali um momento para curtir junto em meio à reivindicação política, né? E tinha essa vertente muito forte, o curtir junto. Então, muitos artistas promoviam shows lá. Todo domingo era meio de lei ter o Som na Rural, que era um projeto que trazia uma ruralzinha mesmo, né? Com uma espécie de palco-chão, estendia o tapete no chão e o artista se apresentava. Nisso, a gente teve show de várias pessoas, Otto, Karina Burr, Criolo, vários artistas. Circos se apresentaram lá também, peças de teatro, palhaçaria, dentro dessa perspectiva da rural, e dos sábados e domingos terem um momento de convocatória para a cidade vir aproveitar a vida e, ao mesmo tempo, lutar ali dentro, junto. Acho que o Axé Pouco também chegou a fazer um cortejo lá, alguns blocos de carnaval, com os Cheaters do Maracatu. Tiveram alguns grupos diferentes que chegaram lá para propor intervenções artísticas. Isso era muito do final de semana. Durante a semana, a gente tinha uma série de oficinas que eram propostas com vieses diferentes, assim. A gente tinha gente que ia propor oficina de gambiarra para construção de instrumento musical. Muito nosso companheiro Marcelo Campelo. Tinha gente que propunha oficinas voltadas às crianças. Muitas crianças do entorno, algumas que viviam em situação de rua ou de habitação muito precária nas ocupações de próximo, chegavam lá e tinham na ocupação um certo canto de refúgio. Isso acontecia bastante. E aí, algumas das oficinas eram direcionadas para essas crianças. Inclusive, houve um momento em que se ensaiou uma creche que funcionou durante alguns dias, algumas semanas, para as crianças de lá. Tinha oficinas de desenho, tinha oficinas de comunicação popular, tinham sessões de cinema, isso era muito recorrente também, o telão e a exibição tanto de filmes de fora quanto filmes que eram produzidos pelo próprio movimento. Em algum momento, quando a gente já tinha algum volume de imagens, isso começou a acontecer, sessões para a gente se ver e debater o próprio processo de lutar a partir das imagens vistas. Então, essa intersecção com arte, com criação musical, com criação audiovisual, com criação, estava muito presente no dia a dia. Tinha a parte mais, vamos dizer, miúda do dia a dia mesmo, né? De fazer a comida para o café da manhã, de limpar o terreiro para receber gente que ia vir de fora, de distribuir a comida, de cavar o banheiro seco, de fazer assembleias, sempre uma de manhã e outra de noite. Isso acho que era um aspecto muito importante para a gente pensar agora, né? Porque a gente vive numa grande coletividade, que é uma cidade, mas que a gente pouco encontra espaços de debate a respeito dos rumos da nossa convivência. Então, a gente acaba se apartando cada um, às vezes, nas suas ideias muito boas, do que poderia ser benéfico para o planejamento urbano, que poderia ser benéfico para os domingos na praça, perto da sua casa, mas a gente não debate isso. E no Estelita, esse debate, ele era o pilar de existência, ele era o fundamento da ocupação. Então, de manhã a gente tinha assembleias para conversar sobre a manutenção do dia a dia,
Então a gente conversava a respeito desde como foi a distribuição do café da manhã, o que é que deu errado, o que é que deu certo, se tem doação suficiente para o restante da semana, se não tem, o que é que precisa fazer de mutirão, essas coisas muito da concretude mesmo, de lidar, de fazer acontecer o pequeno, o básico. Nas assembleias da noite, a gente sempre debatia os rumos do movimento de forma mais ampla. Era um momento em que conseguia chegar mais gente que não estava dormindo na ocupação, mas que vinha contar alguma mudança no processo dentro da disputa jurídica, ou alguma novidade na negociação com a prefeitura, ou alguma relação com parceiros que estavam chegando perto. Tudo isso era trazido para as assembleias da noite e a gente debatia também os rumos do movimento nessa perspectiva, assim, de estar sempre pensando junto o que é que a gente queria para a gente e o que é que a gente queria para a cidade. E o que é que a cidade queria para ela, porque tinha gente que podia chegar um dia, fazer ali um mutirão com a gente e dar algumas palavras numa assembleia e aquilo já participava do que a gente tinha como constituição de movimentos, que isso é importante também. A gente tem gente que passou todos os dias da ocupação dormindo e acordando lá. Tem gente que foi alguns, mas o tracinho que deixou, o risco que fez num cartaz, a intervenção que deu numa assembleia, já compôs uma luta que era fundamentalmente coletiva, assim, não visava hierarquizar quem estava mais e quem estava menos, porque era mesmo um canal para a cidade se expressar, sabe? Então, assim, o movimento não era só disputar o que ia fazer com o terreno, mas teve todo esse exercício de coletividade da organização da própria ocupação, né? Eu acho que isso deve ter sido extremamente rico para todo mundo que participou. Você falou disso que estava rolando o processo jurídico em paralelo. Chico, eu queria pedir para você falar um pouco das frentes de disputa institucional que aconteceram ao mesmo tempo, porque eu entendo que a ocupação fazia uma pressão política, mas tinha esse outro viés, essa outra frente de luta, né? Você podia falar um pouco para a gente do que teve nessa dimensão? Posso tentar. Assim, eu acho muito, muito bonito a gente pensar o Estelita enquanto um certo centro gravitacional, assim, né? Acho que muito do que Ingá falou já dialoga com isso, né? Em que, enfim, muitas lutas cabiam no cais, que isso se tornou até em algum momento um certo lema, né? Quais são as lutas que cabem no cais, a partir do cais, o que a gente pode falar sobre a cidade, né? Dessa lógica de participação. Sim. E dessa lógica de planejamento, e um confronto com um urbanismo da cidade feito pelo capital e orquestrado pelo capital. A principal faixa do movimento, que é A Cidade é Nossa, Ocúpia, vinha também, né, com esse desejo de reconhecer não só a cidade enquanto esse símbolo gregário, né, de muitas lutas, como sendo um símbolo de coletividade nosso, e Ocúpia no sentido de participativo, né? Mas, ao mesmo tempo que eu estou falando isso, pensando já também a quantidade, esse centro gravitacional também com uma quantidade de frentes de lutas que foram acionadas também a partir desse mesmo lugar, né? A ocupação é uma tática, né? E, sobretudo, esse tipo de ocupação que não tinha um fim totalmente relacionado com a moradia. Então, as pessoas que estavam ali, algumas poderiam até, enfim, entender que aquele espaço poderia virar sua casa, mas a grande maioria estava fazendo ali enquanto uma tática política de debater, inclusive, a moradia popular, mas não para si, mas para a cidade, dentro desse lugar de desigualdade e déficit habitacional. Então, um debate urbanístico, de planejamento da cidade, né, de entendimento da cidade enquanto elemento participativo, era um ponto. Existia, em paralelo, um grupo de pessoas que tinham uma conexão com o jurídico, né, com advogados populares, centros populares de advocacia popular, como o CPDH, o GAJOP, enfim, quando o Ingá estava falando sobre os grupos que estavam envolvidos, eu me lembrei também um pouco disso, assim, sabe? Advogados populares, a gente também chegou a falar dos artistas e tal, mas advogados populares também desempenharam um grupo, né, um conjunto de pessoas muito importantes, tanto para salvaguardar a nossa integridade física, também contra as perseguições que a gente passou a sofrer, né, e porventura poderia, né, naquele momento, passar a sofrer, mas também advogados e grupos que estavam também disputando essa narrativa jurídica e disputando também dentro da justiça a legalidade do leilão,
a pertinência desse projeto Novo Recife com as leis vigentes naquele momento, né, do gabarito, né, que é a altura dos prédios, das leis de estudo, dos estudos necessários, como estudo de impacto de vizinhança, estudo de impacto ambiental. Então, essa era uma outra frente. Tinha uma frente paisagística, uma frente ambientalista, uma frente cicloativista, né? Então, o debate sobre a quantidade de carros que iam passar a povoar aquelas vias, né? Eram 5.000 vagas esperadas de estacionamento. Então, pelo menos 5.000 carros esperados ali a mais, numa via que, enfim, inclusive, até hoje é um pouco uma via alternativa para você ligar o centro da cidade, ou a zona norte da cidade, Olinda, até a zona sul, a Boa Viagem. E acho que é importante também dizer que, a partir da ocupação, se estabeleceu a possibilidade de um diálogo mais direto e definidor desse rumo da cidade, porque foi estabelecida uma mesa de negociação, que obviamente não aconteceria se a ocupação não estivesse ali. A ocupação também era uma certa barganha, era um certo trunfo que a gente tinha e que permitiu que a gente sentasse com o prefeito da cidade e também com outras organizações, enfim, a OAB, a Reitoria da Universidade Federal de Pernambuco, da Católica, do FRPE, movimentos também um pouco mais autônomos, né, independentes importantes, como o SENDEC, a FASE, o Movimento Meu Recife, enfim, foram vários, eu não vou me lembrar de todos, mas essa coisa da negociação direta, negociação política, ela também era um elemento, enfim, uma das frentes, né, como você me perguntou, que estavam acontecendo em paralelo, né. E existia, vamos dizer assim, veias, né, que conectavam todas essas frentes, né, que de alguma forma se tentavam estar nas mesmas páginas a partir dos movimentos coletivos de discussão. Se por um lado as assembleias da manhã, como o Engá falou, elas têm muito a ver com a sustentação da própria ocupação, dinâmicas de cozinha, de barraca, programação do que ia acontecer também de noite, das aulas públicas, dos shows e eventos, as assembleias da noite elas tinham muito essa vocação para a gente também entender e construir coletivamente quais eram os rumos desse movimento. Porque, enfim, sempre existiu, até hoje existe assim, uma cobrança de uma resposta, qual é o seu projeto, qual é o seu desejo, qual é, assim, um discurso como se fosse um discurso uníssono. Quando o movimento plural, ele nasce do desentendimento e ele se nutre a partir do desentendimento e da divergência. Então, assim, as assembleias, elas tinham também, eram uma espécie de ágora, né, um lugar público, em que as pessoas perguntavam umas para as outras, perguntavam para a coletividade e perguntavam também, por que não dizer, já que estavam ali no Estreita, para o próprio território, para o próprio terreno, o que é que ele gostaria de ser. Né? E a gente estava o tempo inteiro também renovando isso e construindo coletivamente qual era essa resposta. Eu lembro que a mídia, na época, falava muito disso, né? Que é um terreno abandonado e existe um movimento que resiste à solução do terreno abandonado. E se perguntava o que é que se queria para o local. E é como você estava falando, não necessariamente tinha uma resposta. E aí eu me lembro muito do Occupy Wall Street, que essa pergunta foi feita lá também. O que é que vocês querem no lugar do capitalismo? Só que o problema é que não tem uma resposta única, né? Teriam várias e não tem uma única pessoa para responder a pergunta, né? É uma resposta que teria que ser construída coletivamente. Mas, em linhas gerais, tem algumas questões que o movimento conseguiu entender de uma maneira mais compartilhada sobre o que se queria para aquele espaço? Acho que sim. Eu vou esboçar responder as duas etapas da tua pergunta. Né? Primeiro tu falou da imprensa e depois tu perguntou um pouco sobre esse sonho coletivo. Uhum. Em relação à imprensa, assim, acho que é muito importante que a gente faça uma leitura crítica do que é a imprensa, né, do que é a mídia corporativa, de como é que ela, assim, é uma mídia empresarial, acho que é necessário a gente pontuar, que são também empresas, e cujos donos são muitas vezes os mesmos, ou aparentados, ou amigados, com os donos dos grandes empreendimentos, seja o Consórcio Novo Recife, seja o prédio, o Shopping Rio Mar, que era e será o principal beneficiário de ter um conjunto de 12 torres ali, né? Do lado, né? Uhum. O Rio Mar é o quintal do Projeto Novo Recife e vice-versa. Então, a gente realmente teve muita dificuldade
de disputar essa opinião pública, porque era lutar contra um alinhamento de um discurso que tem nesse lugar de progresso e desenvolvimento uma máxima meio cega, né? Progresso, desenvolvimento, e que esse progresso e desenvolvimento ele está o tempo inteiro preterindo pessoas, preterindo modos de vida. A gente tinha e tem, claro, o interesse de dialogar com essa massa que esses veículos de comunicação acessam, né? Então, a gente criou estratégias de estar aí também, e eu acho que uma delas foi através da arte. A gente conseguir, por exemplo, mobilizar grandes cantores e cantoras, artistas, atores, atrizes, enfim, em torno da pauta, fez com que a gente atravessasse certas barreiras. Às vezes diretamente, né, dos fãs dos próprios cantores, mas às vezes também a imprensa sendo obrigada, a partir disso, também noticiar. Nem que seja um conjunto de shows que ia ter no domingo. E aí não dava para falar do conjunto de shows sem pautar em que contexto ele estava inserido. Eu me lembro que a gente conseguiu, assim, uma reportagem importante, eu até fiz parte disso, que era procurando um pouco as interseções entre arte e política dentro do movimento Ocupa Estelita. E aí tinha um conjunto de filmes que tinham sido feitos, a gente fez vários filmes naquela época. Eu acho que até o filme que foi falado foi o Em Trânsito, de Marcelo Pedroso. Teve uma instalação que eu fiz, que chamava de Mãos Dadas, e que Pedro Severinha, que é outro realizador do visual, registrou, que eram as fotos de várias mãos dos integrantes, ocupantes e passantes do Estelita, e que foram impressas e compuseram um mural do lado de fora, debaixo do viaduto, e essa foto estava ali no caderno de cultura, no caderno C. Então, uma forma que a gente conseguiu acessar foi através da cultura. Muito mais do que do caderno de cidades, muito mais do que do caderno de política ou de economia. Porque no caderno de economia e de política só dava o Novo Recife como a solução, geração de emprego e a solução para o mundo, porque aquela área ali era abandonada. Então, era quanto de imposto ia ser pago, quanto ia ser investido. Tem notícias, assim, que você vai procurar no jornal, e eu fiz esse exercício na minha dissertação de mestrado, que, assim, você percebe que é um release. Que foi o release do Projeto Novo Recife, que foi replicado ali, inclusive com um tom de celebração, tipo, acabou a espera, agora vão começar as vendas, vai começar a construção, enfim. Então, essa era um pouco a abordagem. A gente tem um outro episódio que eu acho muito bonito de citar, que acho que no primeiro ou no segundo dia de ocupação, a Rede Globo foi lá fazer uma reportagem. E, ao mesmo tempo, a gente que, enfim, tinha relação também com o cinema e com o audiovisual e com, enfim, e com o jornalismo, a gente filmou o que a Globo estava filmando e filmou a própria Globo. E uma cena muito bonita é a Globo com uma câmera muito grande, assim, uma headcam, assim, e a gente, no caso, era Lucas, eu acho, que estava com uma câmera pequena, assim, uma reflex dessas, assim, DSLR. E aí a gente depois comparou aquilo que a Globo tinha filmado com aquilo que eles tinham editado, com o que tinha saído de fato ao ar. Acho que é Isso a Globo Não Mostra, alguma coisa assim, o nome do vídeo. E é muito interessante de entender o recorte que eles fizeram, inclusive entrevistando o motorista do trem do forró que passou lá, perguntando o que ele achava e tal, porque o trem tinha sido interditado, proibido de passar por um tempo, para que a gente pudesse conversar sobre o que estava acontecendo ali naquele terreno. E a entrevista do cara foi praticamente toda cortada, porque ele defendia. Ele dizia que é um terreno que tem, enfim, que precisa ser ocupado de fato, porque ele pode ser isso, pode ser aquilo. Enfim, ele era um cara que, a partir da conversa e da troca com a gente, entendeu sobre o que estava sendo falado. E a Globo entrevistou esse cara, a gente filmou ela entrevistando e ela não passou. Enfim, estou dando, enfim, algumas pinceladas sobre um pouco essa análise crítica da mídia, né, e como é que ela está alinhada com esses outros poderes, né, das construtoras, dos políticos, enfim. Mas também perguntando sobre o sonho, né, sobre esse lugar de construção discursiva. Eu acho que é muito bonito ver os nossos filmes, porque eu acho que muito do que a gente pensou e planejou, a gente conseguiu traduzir a partir de uma representação autônoma. Isso foi um processo formativo também muito importante, porque a gente pensa o audiovisual enquanto registro de algo. A gente está registrando algo que está acontecendo. A gente esquece, algumas pessoas esquecem, que é um processo formativo também em ato. Você refletir sobre o que é um filme, como fazer um filme, você falar para esse filme, você está criando dispositivos de encontro, você está criando discursos também que se articulam e que nascem a partir do próprio fazer. E aí eu acho que tipo, tem alguns filmes que são emblemáticos também nessa resposta, né? Assim, me ajuda a lembrar o Vida Estelita. Tem o Vida Estelita, que registra super bonito, né? Tipo, essa experiência, esse experimento do que era, né? Tá na ocupação.
e conversa com pessoas muito jovens, né? Sobre o que era. Engá, nessa época, era uma pessoa muito jovem, tá no filme também, né, Engá? Tu tava ali naquele contexto, né? E tem o Dirandi, como é que se chama? Recificidade Roubada. Recificidade Roubada. Ai, muito bom. Eu acho que ele absorve um pouco essa estética publicitária. Ele dá conta de explicar tintim por tintim o que é o projeto, suas irregularidades. A gente tem o Novo Apocalipse Recife, que, enfim, num lugar de paródia daquela música de Reginaldo Rossi, né? Que é Sim. Vem que eu quero te mostrar, Recife tem cantos mil, etc. Que é com a máscara do prefeito. Né? Exatamente, que tem um amigo nosso que tá com a máscara do prefeito. Enfim, a gente usou de vários elementos, né? Vários tipos textuais do cinema para debater tanto aquilo que a gente estava denunciando quanto aquilo que a gente imaginava do que poderia ser. E esse poder ser parte de uma premissa, que eu acho que essa é fundamental, que é de que a cidade ela precisa ser debatida e discutida com as pessoas que fazem parte dela. Uhum. E aí cria o Estelita e sua ocupação cria uma ferramenta participativa, democrática, radical, de escuta popular do que se deseja e do que se pode fazer com aquele terreno, mas ele também aponta para desejos também para, enfim, não é só dizer que a gente quer participar, mas entender como participar e também colocar aquilo que a gente acredita que deve ser. Então, por exemplo, que não fosse totalmente murado, como deixou de ser, inclusive, né? Um terreno, um condomínio que levanta uns muros desse tamanho, que não tem nenhum diálogo da rua, nenhum diálogo dos prédios com a rua, percentual de área verde. A gente queria que tivesse um parque. A gente conseguiu ter um parque. Não exatamente do modelo que a gente queria, do tamanho que a gente queria, né? No formato que a gente queria. A gente conseguiu ter o Parque Leonardo Cisneros, que é fruto dessa luta. E é um fruto. É uma vitória, é uma semente que a gente plantou lá no passado e que a gente está colhendo agora. Os habitacionais. Os habitacionais, né? Esse percentual de 30% que a gente estimou para a moradia popular. A gente estimou, enfim, a gente queria que tivesse uso misto também, que não fosse só de moradia, de prédios de luxo, mas que tivesse também essa relação com a rua pelo comércio. Uhum. Enfim, tinha uma série de coisas, uma série de premissas, né? Muito básicas, mas ao mesmo tempo muito progressistas, né, do ponto de vista do urbanismo, assim, mas que têm sido desrespeitadas e que estavam ali dentro desse escopo do que o movimento não queria abrir mão. Gente, eu vou parar para um breve intervalo e a gente continua no próximo bloco. Em breve seguiremos Tecendo Realidades. Olá, estamos de volta com o programa Realidades. Hoje eu estou com Chico Ludermi e Ingá Patriota conversando sobre os 10 anos do movimento Ocupa Estelita. Eu queria pedir para vocês falarem agora de como foi o que aconteceu a partir da reintegração de posse, né? Então, passou um período o pessoal acampado, realmente ocupando fisicamente o terreno, e aí teve aquele processo de reintegração. E eu queria que vocês falassem do que teve depois, né? Então, teve a reintegração, o que veio depois, Ingá. A reintegração de posse foi um processo muito violento que a gente viveu. É bom que quem escute saiba disso. Assim, a gente saiu na base de uma agressividade por parte do poder público desmedida, e enquanto as negociações ainda estavam correndo, o próprio Novo Recife não tinha alvará ainda para construir naquele lugar, muito menos derrubar. E ainda assim a gente foi expulso, com um processo de debate muito vivo em pleno curso. Ainda assim, a ocupação não esmoreceu. Ela se transferiu para um viaduto junto do terreno do Cais José Estelita, e lá se manteve ainda por mais ou menos 20 dias. Depois disso, por causa de condições de sustentação mesmo embaixo do viaduto, carros passando, uma hostilidade muito grande do próprio ambiente, a gente precisou se dispersar. Mas a movimentação também não em função disso, diminuiu. A articulação continuou e houve, após a saída do viaduto, sucessivos momentos em que o Novo Recife ensaiou aprovar alguma coisa, como foi na Câmara dos Vereadores, e cada vez que o Novo Recife tentava, o Ocupa Estelita se levantava novamente e dizia: a gente vai lutar, a gente vai lutar.
é desproporcional essa queda de braço em todos os aspectos, midiáticos, como o Chico estava pontuando, financeiro, por todas as obviedades, de poder, de influência dentro dos poderes, é desproporcional, mas a gente vai lutar. Então foi um momento que a gente encenou passeatas na cidade do Recife, em lonjuras da Câmara dos Vereadores até o Shopping Rio Mar. A gente ocupou na casa do prefeito. Em 2019, Chico estava lembrando também, a gente fez uma nova ocupação quando ameaçaram de fato demolir. E agora, em 2024, a gente comemora, a gente rememora os 10 anos do que foi a ocupação primeira e interiorana, né, dentro do terreno do Cais José Estelita. Então, assim, a reintegração de Poços, ela foi uma tentativa de sufocar um movimento que não adiantava. Você dispersava ele se encontrava ali um pouco, ali outro pouco e facilmente se refazia. E é o que a gente viveu até hoje, nesse momento em que todas as forças se reaglutinaram, que estavam lá na ocupação naquele período, ou boa parte delas, para tentar repensar essa memória à luz do que, no que e por que a cidade do Recife mudou desde que a ocupação aconteceu no Cais. Uhum. Queria pedir para vocês falarem o que é que ficou de legado do Ocupa Estelita, quais foram os principais aprendizados, o que é que mudou na cidade, o que é que mudou nas pessoas que participaram do movimento. Chico? Eu acho que tem duas dimensões importantes, assim, uma que Ingá começa falando que tem uma dimensão pessoal, né? Acho que deu uma guinada na história de vida de muitas pessoas que participaram, muitas pessoas, inclusive, hoje compõem outros movimentos, né? Ingá compõe a MTST, eu componho o Coque Resiste, Coque Vive, Coque Vídeo, Fórum Swap, enfim, uma série de movimentos que são sementes também, né? Que alguns, enfim, que existiam antes, continuaram existindo depois, mas que dialogam com essa luta, com essa insatisfação, com essa inquietação e descontentamento também com as injustiças, com as coisas como elas são. Mas eu acho que em relação de um modo coletivo, eu acho que o Ocupa Estelita, de alguma forma, inaugura uma espécie de cultura política naquele momento, que, enfim, já foi chamada de vários nomes, inclusive de novíssimos movimentos sociais e tal, que está circunscrito, né, em diálogo com muitos outros movimentos que aconteceram em outros lugares, mas que nada nessa cidade do que acontece, né, enfim, depois disso, pode se esquecer também desse capítulo, que foi um capítulo em que muitas lutas convergiram para o mesmo lugar, né? Eu acho que a gente esboçou uma tentativa de rememoração não nostálgica, mas sim uma rememoração fagulha de luta nesses 10 anos, e que acho que um elemento que a gente pode pensar sobre o Estelita, que ajuda a gente a ver também o que tem acontecido hoje, é o Estelita enquanto um Aleph. Eu escrevi um texto há muito tempo sobre isso. O Aleph é uma figura, um arquétipo de Jorge Luiz Borges, num livro que ele diz que é um ponto, num lugar onde você consegue ver tudo de todos os tempos. Talvez seja um exagero, assim dizer, mas assim, ele é um ponto de vista, ele é uma perspectiva privilegiada para você entender como funciona o mundo. Eu acho que o Estelita, para mim e para a cidade, é um pouco isso. A partir dali a gente conseguiu entender como a cidade ela era planejada, como é que ela era segregadora, como é que a gente gostaria que ela fosse, como é que a gente ensaiava aquilo que a gente gostaria que ela fosse no próprio presente. Então, o Estelita enquanto uma experimentação, o Estelita enquanto um aprendizado, o Estelita enquanto uma tecnologia, que eu acho que a cidade e as pessoas que participaram dela aprenderam e fazem uso dela também até hoje. Ingá, você quer falar também desse legado? Vou tentar ser sucinta, né? Em função do tempo, mas eu acho que tem um legado que é importante a gente colocar também, já compartilhando muito de tudo que Chico falou a respeito dessa dimensão da vida das pessoas, da vida da cidade, como se transforma, mas acho que tem um certo legado que se articula em outra dimensão em relação a esse, que é um legado político, a nível, inclusive, das instituições da cidade do Recife. Não é possível mais se esquecer que um projeto como o Novo Recife, ou um projeto para um lugar da proporção do Cais José Estelita, ele não pode ser feito tão de costas para a população assim.
e há algumas mudanças, ainda que mínimas, que Chico inclusive citou aqui, a gente passar ali no terreno e ver que o Novo Recife não conseguiu construir um muro, qual é outro empreendimento imobiliário daquela proporção e feito para aquelas pessoas que aquele é feito, que não tem muros, que não é murado? Qual é o outro empreendimento que consegue que exista que a gente consegue que se estabeleça um parque ali dentro e a gente vai pautar a partir de agora, e é um convite aberto para quem acompanha essa cidade pautar junto, o que é que esse parque vai ser? Se vai ser um parque aberto para os ambulantes, se vai ser um parque aberto para a cidade passar tempo lá. O fato de terem agora 250 unidades de habitação popular que vão precisar ser construídas no perímetro próximo ao terreno do Cais da Estelita, isso é um legado concreto que a ocupação também deixou e que a persistência da gente lutando contra essa desproporção de forças permitiu a gente enxergar agora e permitiu a gente vivenciar. E eu acho que isso é um legado que deixa na gente a fagulha de saber que nenhuma luta é vã, porque tanto a nível pessoal da transformação na vida da gente, quanto a nível do poder escutar aquilo que quem não tem voz pode falar, né? A voz dos que não têm voz, a parte dos que não têm parte. Isso é uma vivência que o Estelita deixa como legado e que ele também bebe como legado de todas as outras lutas que vieram antes dele. Muito bem, gente. Chegamos no fim do programa. Eu queria pedir para vocês falarem bem rapidinho sobre a música que Criolo fez sobre o Estelita, que eu vou colocar um trecho no final. Posso falar? Enfim, a gente foi presenteado, né, com uma música. Acho que a luta do Estelita, ela conseguiu atravessar barreiras. Eu acho que muito por essa conexão com os artistas. E acho que Criolo se sentiu, né, provocado e tocado e compôs aquela 12 torres no cais, 12 torres a mais. E essa música, enfim, se tornou um símbolo dessa luta e se presentificou também em um momento em que a gente conseguiu, né, convidá-lo para tocar também ali na praça, acho que é Abelardo Rijo, o nome da praça que fica ali em frente ao terreno, né, que é hoje em dia em frente aos prédios, e que a gente teve um momento muito, muito bonito, assim, né, de estar junto, cantando junto, denunciando junto e celebrando tudo aquilo que a gente tinha construído também, enquanto potência coletiva. Muito bem, muito obrigada pela presença de vocês. Este programa foi apresentado por mim, Bárbara Bastos, com roteiro de Elizabeth Leal e gravado no estúdio da Universitária FM, com apoio técnico de Alexandre Silva. Lembrando que você pode ouvir nosso programa todo domingo, 18 horas, na 99 FM, na região metropolitana do Recife, ou pela internet no site radio.ntvru.ufpe.br. Estamos também nos melhores agregadores de podcast, com o nome Realidades 99.9. Siga nossa página no Instagram, @RealidadesUFPE. O nosso e-mail é realidades99.9@ufpe.br. Para você que nos ouviu até aqui, muito obrigada e até o próximo domingo. Bom, essa é a minha contribuição, minha e do Daniel. Parabéns a cada um de vocês. O que vocês estão fazendo é exemplo para o país. O que vocês estão fazendo é exemplo para muitas pessoas no mundo. E é isso aí. Parabéns a vocês. Vai, B-boy, vai, B-boy. Vai, B-boy, vai, B-boy. Vai, B-boy, vai, B-boy. Torres no cais, 12 torres a mais. Erro das estatais, sangue jorra no cais. 12 torres no cais, 12 torres a mais. Erro das estatais, sangue jorra no cais. A lama que trama a fama dos cartões postais. O drama que banca a fome desses animais. O novo pro velho Recife e seus ancestrais. Corais que se
choram à beira do cais. A lama que trama a fama dos cartões postais. O drama que banca a fome desses animais. O novo pro velho Recife e seus ancestrais. Corais que se quebram e choram à beira do cais. 12 torres no cais, 12 torres a mais. Erro das estatais, sangue jorra no cais. 12 torres no cais, 12 torres a mais. Erro das estatais, sangue jorra no cais. Aí, Daniel, dá um tempo aí, só um minuto. Segura aí, segura. Vamos ensaiar. 12 torres no cais, 12 torres a mais. Erro das estatais, sangue jorra no cais. Vocês, vai! 12 torres a mais. 12 torres no cais, 12 torres a mais. Erro das estatais, sangue jorra no cais. 12 torres no cais, 12 torres a mais. Erro das estatais, sangue jorra no cais. A lama que trama a fama dos cartões postais. O drama que banca a fome desses animais. O novo pro velho Recife e seus ancestrais. Corais que se quebram e choram à beira do cais. 12 torres no cais, 12 torres a mais. Erro das estatais, sangue jorra no cais. 12 torres no cais, 12 torres a mais. Erro das estatais, sangue jorra no cais. Vai B-boy, 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 vai B-boy. Acabamos de ouvir Realidades. Oferecimento Proeste, UFPE.